Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma videoaula de matemática. Então, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like, deixe seu comentário e vamos para mais um momento de aprendizagem matemática. Nessa aula de hoje, estudaremos sobre as operações inversas. Você sabe o que quer dizer operações inversas? Não? Eu tenho certeza que no seu dia a dia, que nas coisas que acontecem na sua vida, você ouve bastante falar sobre operações inversas, sobre coisas inversas, acontecimentos inversos. Mas muitas vezes a gente não está relacionando esses acontecimentos ao trabalho, ao estudo da matemática. Mas vamos ver como isso é uma coisa bem fácil? Vamos lá. Vamos começar percebendo que algo inverso é algo relacionado ao contrário, a uma coisa, a um acontecimento contrário. Como assim um acontecimento contrário? Vamos lá? Por exemplo, quando a gente abre uma garrafa, o contrário de uma garrafa é a gente fechar. Quando a gente sobe uma escada, o inverso dessa subida é descer. Quando a gente abre uma mochila, o inverso é fechar uma mochila. Então, são acontecimentos contrários. Mas a gente precisa saber que quando a gente estuda matemática, nós temos 4 operações. Vocês sabem quais são essas operações? São, olha, adição, subtração, multiplicação e divisão. E que essas 4 operações, elas são de dupla e são inversas. Por exemplo, nós temos a primeira dupla que é adição e subtração. Adição, aquela operação que acrescenta, que aumenta, que junta. A subtração, aquela operação que tira, que a gente vê a diferença, que a gente vê quanto falta, que a gente vê que diminui. Multiplicação, aquela operação que nós multiplicamos as partes, as quantidades. E a divisão, aquela operação que a gente divide as quantidades em partes iguais. Então, essas 4 operações, elas são operações que nós usamos nos nossos estudos matemáticos e que adição é o inverso da subtração, melhor dizendo, desculpe, adição, o inverso da subtração e multiplicação, o inverso da divisão. Então, para a gente começar os nossos estudos, prestem bem atenção no nosso primeiro exemplo. Vamos ver adição como operação inversa da subtração. Fique atento! Nesta caixa, nós temos 2 bolas. 1, 2, 2 bolas. E aí a Bia colocou mais 2 bolas. Então, agora a caixa tem 4 bolas. 1, 2, 3, 4 bolas. O que ela fez foi essa operação aqui de soma, de adição, tá? A caixa tinha 2 bolas e a Bia colocou mais 2. 2 mais 2 igual a 4 bolas que tem dentro da caixa. Mas daí o Pedrinho chegou lá e tirou as 2 bolas que a Bia tinha colocado. Então, o que o Pedrinho fez foi uma subtração. Na caixa tinha 4 bolas, ele tirou 2 bolas, menos 2. 4 menos 2 é igual a 2. Então, a subtração
4 menos 2 igual a 2, desfez a adição 2 mais 2 igual a 4. Ou seja, o Pedrinho desfez o que a Bia tinha feito, né? Ele subtraiu as bolinhas de dentro da caixa que a Bia tinha somado. Então, de novo, a subtração, 4 menos 2 igual a 2, desfez a adição 2 mais 2 igual a 4. Logo, a subtração e a adição são operações inversas uma da outra. São operações inversas. E aqui eu estou mostrando para vocês, ó, a soma, 2 mais 2 igual a 4. E aqui a subtração, 4 menos 2 igual a 2. Tá? Aqui, o primeiro fator da soma virou o total da subtração, e o total da soma virou a primeira parcela da soma. De novo, o 2, primeira parcela da soma virou o total da subtração, e o total da soma virou a primeira parcela da subtração. Vamos agora fazer um exercício? Preencha os espaços vazios. Eu vou dar um exemplo aqui primeiro para vocês e depois vocês vão preencher os espaços vazios desse outro quadrado aqui. 3 mais 4 é igual a 7. 7 menos 4 é igual a 3. Uma operação é inversa da outra. A primeira parcela da soma virou o total da subtração, e o total da soma virou a primeira parcela da subtração. A segunda parcela continua igual, a 4 e 4. Então, vocês vão usar esse exemplo aqui como base para preencher os espaços vazios que estão aqui. Tá? Eu vou dar um tempinho para vocês e daqui a pouquinho eu venho com a resposta. Resposta: 5 mais 3 igual a 8, 8 menos 3 igual a 5. Olha aqui, 5 mais 3 dá 8. Então, 5, que era a primeira parcela, virou o total da subtração. O 3, que é a segunda parcela, continua igual. E o 8, que é o total da soma, virou a primeira parcela da subtração. E agora, veja a multiplicação como uma operação inversa da operação de divisão. Preste bem atenção para que logo em seguida você faça as suas atividades. Fique atento a essa explicação. A mãe de Joãozinho comprou 8 garrafas de leite e pediu para ele guardá-las no armário, que é dividido em 2. Então, ele dividiu as 8 garrafas por 2 e descobriu que podia colocar 4 garrafas em cada parte. Então, ele pegou as 8 garrafas, dividiu por 2. E cada parte, então, tem 4 garrafas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mais tarde, a mãe de Joãozinho pediu à irmã dele guardar as garrafas em uma caixa dividida em 4 partes. 1, 2, 3, 4.
onde cada parte cabe em 2 garrafas. 2. No fim, ela multiplicou, a irmã do Joãozinho, multiplicou as linhas com as colunas da caixa, para ver quantas garrafas cabiam nela. Então, ela pegou, multiplicou as linhas. Quantas linhas nós temos? 1, 2, 3, 4. Multiplicou 4 linhas por 1, 2 colunas. 4 vezes 2 é igual a 8. Joãozinho fez uma divisão. Dividiu as 8 garrafas nas 2 partes do armário. Deu 4 garrafas em cada parte. A irmã de Joãozinho desfez a ação dele e fez uma multiplicação. Multiplicou as linhas da caixa pelas colunas. 4 vezes 2 igual a 8. Por isso, a multiplicação e divisão são operações inversas. Vamos ver outros exemplos de operações inversas. 4 vezes 3 igual a 12. 12 dividido por 3 igual a 4. Aqui eu desfiz a multiplicação com uma divisão. 5 vezes 6, 30. Depois eu peguei o produto, coloquei aqui e dividi pelo fator 6. 30 dividido por 6 dá 5, que é também o fator dessa multiplicação. Mais exemplos. 7 vezes 6 igual a 42. Peguei o produto, reescrevi aqui, dividi pelo segundo fator, deu 7, que é o primeiro fator dessa multiplicação. 7 vezes 3 igual a 21. Peguei o produto 21, dividi por 3, que é o segundo fator, e deu 7, que é o meu primeiro fator da multiplicação. Vamos agora fazer um exercício. Eu quero saber de vocês, que número multiplicando por 2 vai dar 6? E qual o resultado da divisão de 6 dividido por 2? Esses números aqui são iguais, tá? Essas duas operações, elas são inversas. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem, vocês podem consultar a tabuada, vocês podem dar uma olhadinha nos slides anteriores, sem problema. Eu vou dar um tempinho para vocês resolverem e daqui a pouquinho eu venho com a resposta. Resposta. O número que multiplicando por 2 que vai dar 6 é o número 3. E ele também é o resultado de 6 dividido por 2. O 3, então, é o primeiro fator da multiplicação e o 3 é o resultado da divisão de 6 por 2. Essas duas operações, como vimos, são inversas. E aí, gente, nos estudos matemáticos, operação inversas são operações contrárias. E aí nós vemos que, baseados nessas operações que nós temos, adição, subtração, multiplicação e divisão, nós temos pares, adição com subtração, multiplicação e com divisão. Baseado em adição e subtração, adição
e subtração, nós temos ideias opostas, ou seja, nós temos ideias contrárias. Enquanto em adição, aquela velha operaçãozinha que a gente conhece como continhas de mais, nós temos uma ideia de acrescentar, de aumentar. Em subtração, nós também conhecemos como aquela continha de menos. Em subtração, nós temos uma continha onde nós vamos diminuir, tá certo? Então, elas são opostas porque, enquanto na adição nós vamos aumentar, nós vamos acrescentar, na subtração nós iremos diminuir, certo? E aí, as operações de multiplicação, as operações de divisão, elas também são operações opostas. E aí nós temos que lembrar o seguinte, que para que nós tenhamos o mesmo resultado, nós precisamos utilizar sempre os mesmos números. Então, nós precisamos estar bem atentos àquelas quantidades, àqueles valores que nós vamos utilizar nas mesmas contas. Como, por exemplo, na nossa atividade, nós utilizamos números iguais, certo? Como o exemplo da questão que tinha dizendo assim, que tinha 20 objetos e ganhou 30, 20 bolinhas de gudes e ganhou 30. De repente perdeu 30, então ele ganhou, de repente ele perdeu. Mas ele ganhou 30 e perdeu 30. Então, ele ganhou e perdeu a mesma quantidade. Isso quer dizer que o resultado vai voltar a ser o mesmo que ele tinha antes de ganhar e o mesmo que ele tinha antes de perder. Já se ele tivesse ganhado 30 e tivesse perdido 20, ele ia voltar a ser o mesmo? Não. Por quê? Porque se ele tinha 20 e ganhou 30, ele ia ficar com 50. Mas se ele tivesse perdido 20, então ele ia ter 50 e ia perder 20, ele ia ficar com 30. Ele ia ficar com a mesma quantidade? Não, porque ele ganhou uma quantidade e ele perdeu uma quantidade diferente. Então, nós só temos um resultado igual quando nós temos valores iguais. Quando nós temos valores diferentes, nós também temos resultados diferentes, tá certo? Então, espero que você tenha aprendido bastante e até a nossa próxima aula. Vamos lá? Responder a atividade do seu livro. Conto com vocês.